meus amores! Estou de volta aqui com vocês. É um grande prazer estarmos juntos mais um pouquinho, com mais esse tempinho. Eu espero que vocês tenham, assim, curtido bastante as nossas aulas, que vocês tenham compreendido, que se ainda tiver dúvida em alguma ou outra questão, mandem mensagem, eu sempre vou estar à disposição de vocês, tá bom? Mas hoje nós chegamos à nossa aula de revisão geral para a nossa segunda avaliação. Então, é um momento que vocês devem prestar bastante atenção e se embora lá para a nossa revisão. Na nossa avaliação, serão 4 assuntos. O assunto da aula 12, que é a aula El Condicional, da aula 13, Las Conjunciones, da aula 17, Los Estilos Textuales, e a aula 20, La Pintura. Na aula 12, nós vamos nos focar no condicional simples e o condicional irregular. Então, nós vimos ali aquela tirinha da Ágata e do Gaturro, né? Onde ele diz um monte de coisa, um monte de promessas para ela, e no final tem um lado cômico, onde ela diz, você faria tudo isso por mim? E ele diz, não, é porque os desenhos ficaram bonitos. E aí a gente está falando sobre o condicional. O que é o condicional simples? É aquela parte da gramática, aquela parte dos verbos que serve para expressar ações passadas, que tinham grandes chances de ter acontecido, assim como para pedir coisas educadamente e para expressar desejos. As suas terminações ou desinências são ia, ias, ia, íamos, ias e ia, para todas as 3 conjugações. E também, essa mesma terminação, ela também vai estar nos verbos irregulares. Então, essas terminações, ia, ias, ia, íamos, ias e ia, sempre vai estar ligada ao condicional. Para os verbos terminados em AR, a gente pega o verbo exatamente do jeitinho que está. Por exemplo, tardar. Você só vai acrescentar as terminações. Tardaria, tardarias, tardaria, tardaríamos, tardarias e tardaria. A mesma coisa vai acontecer com o verbo aprender, com o verbo seguir ou com qualquer outro verbo regular. Você vai pegar o verbo exatamente como ele foi dado para você e vai só acrescentar. Você não vai tirar a raiz do verbo. Você vai deixar ele exatamente como é o seu modo indicativo. Ou infinitivo, perdão, certo? Já os seus usos são para convite, querias venir a las 10:30 para cenar, para pedir algo de forma educada, poderias hacer um pastel para el postre, para expressar um desejo, me encantaria conhecerlo, para fazer uma sugestão, quase que não sai, então deveria ir agora a comprar os ingredientes, para expressar uma hipótese ou probabilidade. Sim, claro, pero a lo mejor chegaríamos um pouco tarde. E esse condicional também serve para expressar ações passadas que tinham chance de ter acontecido, pedir coisas educadamente e expressar um desejo. E os seus verbos no irregular, lembra que eu falei que as terminações continuam as mesmas? O que vai mudar é o infinitivo, ou seja, é a raiz toda do verbo. Enquanto nos regulares a gente vai deixar o verbo no infinitivo igualzinho como ele é dado para a gente conjugar e só acrescentar, no irregular isso não vai acontecer, porque ele tem algumas mudanças. Então são 12 verbos que possuem essas mudanças. É o verbo tener, que ele vai passar a tendre, e aí você só acrescenta o ia, ias, ia, íamos, ias e ia. O venir, dendre, poner, pondre, poder, podre, saber, sabre, decir, dir, querer, quer, com 2 R's, haber, abre, hacer, ar, caber, cabre, valer, badre e salir, saldre, certo? Na aula 13, nós falamos das conjunções e das preposições. Esse é o assunto que vai cair na avaliação de vocês. As conjunções, que são as nossas conjunções coordenadas e conjunções subordinadas, que em espanhol são chamadas de coordinantes e subordinantes. As coordenantes
que vão interligar termos de igual valor, ou seja, vão ali, eles têm o mesmo valor, tem duas orações que, separadas, elas vão continuar tendo um significado. Já as subordinadas, que vão ser duas orações que uma vai depender da outra. Enquanto as coordenadas, uma pode ficar separada da outra, na subordinada não, porque uma depende da outra para que ela forme um sentido completo. Além das classificações das conjunções em espanhol, é necessário aprender como o sentido da frase pode mudar, dependendo do tempo verbal. Então, dependendo de que tempo, essa conjunção pode mudar totalmente a frase. Essas orações estabelecem uma relação de coordenação ligando as unidades equivalentes, as coordinantes, que chamamos de preposições, conjunciones, preposiciones coordinadas ou orações compostas por coordinação. As conjunções coordinantes são classificadas com base no tipo de relação que elas estabelecem a unir dois termos, ou seja, elas são seis tipos: as consecutivas, copulativas, adversativas, disjuntivas, explicativas e distributivas, certo? Então, todas elas aqui, cada uma com o seu exemplo. As copulativas é o i, e, ni, que. Disjuntivas, o, u, ora, bien. Adversativas, mas, pero, sino, sin embargo. Distributivas, ya, bien, bien. Significa esses três pontinhos aqui que no meio tem algum texto, tá? Explicativas, é decir, esto es. Essas são as coordinantes. Então, nós trouxemos onde cada uma é utilizada. As copulativas, que unem os significados, são elas i, ni e que. As disjuntivas, que apresentam duas ideias opostas, que se excluem. O é o mais usado, é a conjunção disjuntiva por excelência. Adversativas são as conjunções que promovem uma correção ou ainda uma matização entre elementos. Mais especificamente, a segunda oração unida com a conjunção, ela vai corrigir a ideia da primeira opção, da primeira oração. Por exemplo, me gustan los libros, pero também las películas. Então, ele quer dizer que ele gosta dos livros, mas não somente dos livros, ele também gosta de filmes. As distributivas, que vão indicar alternância ou escolha, e as explicativas, que o nome já diz tudo, elas estão explicando. Já as subordinadas, elas têm uma categoria maior, as definições delas são maiores. Nós temos as subordinadas de lugar, donde e adonde, de tempo, quando, apenas, enquanto, de modo, como, segundo que. Comparativas, tal qual, tal como, igual que. Não confundam as comparativas com as distributivas, tá? Causales, que, porque, puesto, quiero, pues. As consecutivas, luego, con que, por lo tanto. As condicionales, si, en el caso de, y como. As concessivas, aunque, apesar de que, si bien. E finales, a que, para que e para. Professora, mas a gente percebeu que existem algumas que se repetem, algumas palavras, algumas conjunções. E aí, sim, você tem que prestar bastante atenção no contexto do que ela está se referindo. Se ela vai falar de uma concessão, de uma condição ou de finalização. As comparativas, como o nome já diz, elas vão comparar uma oração, a oração principal com a segunda oração. As causales vão introduzir uma causa ou um motivo pelo qual está fazendo uma afirmação na oração principal. O de lugar vai indicar o local onde se executa a ação. O de tempo, o momento ou o tempo exato que a ação ocorre. O modo, a maneira que a ação está sendo executada. As finais vão expressar a finalização ou a finalidade pelo qual aquilo foi feito. Por exemplo,
Siempre hay que mantenerse mentalmente ativo, a fim de que supere permanentemente. Então, esse a fim de que está mostrando o motivo pelo qual a gente tem que fazer, qual é a finalidade que devemos manter a nossa mente ativa. As consecutivas são conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa o efeito de consequência. As condicionais são as que vão expressar efeito de condição. As concessivas é aquelas que vão expressar uma objeção ou um impedimento pelo qual a oração principal não pode ser executada. E nós vimos as preposições também, que é entre, hasta, hacia. Quais são essas preposições? Nós temos o a, que expressa direção, lugar, modo, finalidade, movimento e tempo. O ante, que refere à situação definida, também usado em sentido figurado. Barro, ou so, dependência ou situação inferior. Cabe, significa perto de, junto a, é usado apenas em poesia, atualmente na língua espanhola. Contra ou versus vai denotar um limite, oposição, contrariedade. De vai expressar um movimento, origem, permanência, propriedade. Desde, procedência, lugar, distância e tempo. Durante, tempo ou época. En vai indicar o lugar, o modo ou o tempo. Nós precisamos prestar bastante atenção que, diferente do português, o en ele é usado para transportes, para meio de transportes em movimento, diferente do português, que nós usamos o de. Então, você vai dizer, voy en avión, voy en coche, voy en moto, voy en trem, ao invés de dizer, vou de avião. Então, eles não falam eu vou de avião, eles falam eu vou em avião, para indicar o modo. Entre a situação no meio de duas coisas, ou pessoas, ou dúvidas. Hacia, que vai indicar direção, e hasta, que vai indicar limite. Então, hacia é em direção, está em movimento, e hasta é o limite, até onde pode chegar, certo? Temos também, na aula 17, os estilos textuais. Nessa aula de estilos textuais, nós vamos nos focar nas regras de acentuação, tá bom? Então, quais foram essas regras? Primeiro, a gente sabe que o único sinal de acentuação que existe no espanhol é la tilde. E, normalmente, essa la tilde é mais para... é a tilde diacrítica, ou seja, o acento diferencial para diferenciar uma classe de palavra da outra. Nós vimos que existe em espanhol las agudas, las llanas, las esdrújulas e las sobresdrújulas, onde as agudas são aquelas cuja sílaba tônica é a última e elas vão estar acentuadas se terminarem em N, S ou vogal. As llanas, a sílaba tônica é a penúltima e elas vão ser acentuadas se elas não forem terminadas em N, S e vogal. As sobresdrújulas são a antepenúltima, a mais forte é a antepenúltima, onde todas vão ser acentuadas, e as sobresdrújulas, que são antes da antepenúltima. Então, vai ser bem lá no iniciozinho. E todas elas, assim como as esdrújulas, são acentuadas sempre. Nós vimos ainda sobre as regras de acentuação, a regra voltada para os ditongos, os hiatos e os tritongos. Essa regra é muito parecida com a da língua portuguesa, então não é difícil de você identificar e de você utilizar. Onde os ditongos podem estar formados pelas seguintes combinações: é uma vogal aberta junto com uma vogal fechada átona, duas vogais fechadas distintas e os hiatos, duas vogais iguais, duas vogais abertas diferentes, uma combinação de uma vogal fechada tônica com uma vogal aberta átona e a combinação de uma vogal aberta átona seguida de uma fechada tônica. E os tritongos, assim, a gente também já sabe qual é o uso dele, todos eles vão ser formados por três vogais, onde a primeira é fechada átona, a segunda aberta tônica e a terceira fechada átona novamente. E seguem as regras gerais de acentuação, sempre que vai sobre uma vogal aberta, tá? E aí a gente vai
acentuar a do meio. Então, se através da regra de acentuação a gente descobrir que ela precisa ser acentuada, então nós vamos acentuar a do meio, que é a vogal aberta, tá bom? Nós vimos também que fora ainda essas partes básicas da acentuação, nós temos os monossílabos, os advérbios acabados em mente e também as palavras compostas. Sempre que tiver uma palavra composta e uma delas, ou as duas, elas estiverem, na regra de acentuação, elas forem acentuadas, a gente vai acentuar sempre a última e não a primeira. E vimos a latilde diacrítica, que é o acento diferencial, onde diferencia uma classe de palavras da outra, certo? Na aula 20, nós vamos falar sobre as pinturas e autorretratos e a Frida Kahlo. Nessa aula, nós vimos alguns gêneros, algumas pinturas. Nós vimos que o gênero textual, pintura, ele vai se referir à representação de cenas da vida do cotidiano, como as tarefas domésticas, as naturezas mortas ou qualquer outro tema que represente a realidade. O pintor, ele sempre vai reproduzir de maneira realista a vida cotidiana em sua verdadeira essência. Nesse sentido, o artista age como um fotógrafo e deixa um testemunho de uma cena corrente, como uma festa popular ou uma imagem familiar. Essa pintura tem um valor de testemunha, porque através dela a gente pode conhecer problemas ou ainda cultura, algo ligado àquela época que foi desenhada. As obras de arte, elas são textos não verbais, por isso são um gênero textual, porque apesar de não ter palavras escritas, elas sempre vão passar alguma mensagem. Nesse contexto, as provas de vestibular geralmente optam por inserir quadros e monumentos com textos a serem explorados e interpretados em sua questão. Principalmente no Enem, essas imagens elas vão vir meio desfocadas, sem muita resolução, e sempre vai focar muito mais naquelas partes que são mais importantes. Nós também vimos a vida da Frida Kahlo, descobrimos que ela era uma mulher totalmente à frente do seu tempo. Ela foi exemplo de feminismo, de luta, de uma mulher que num tempo onde as mulheres só vestiam saias, ela vestiu calça, de onde as mulheres tinham que ter cabelo grande, ela cortou o cabelo bem curtinho, de uma época onde a mulher sempre era obediente ao seu marido, tudo que ele falava, ela foi contra isso. Enfim, Frida Kahlo sempre esteve ali à frente do seu tempo, lutando pelos seus ideais e pela sua vida, e através da sua arte ela veio passar todo o seu sofrimento, todas as situações que ela passava. Ela usou o autorretrato para retratar toda a sua vida. Esses autorretratos, através da técnica de pintura, todos denominam de surrealismo. Porém, a Frida costumava dizer que ela não era surrealista, ela simplesmente pintava a sua vida, os seus sentimentos e tudo que se passava com ela. Certinho, meus amores? Eu sei que é um momento assim muito rápido, que a gente fala muito corrido, então se vocês tiverem dúvidas e quiserem se preparar para a aula, vão lá para a prova, vão lá nessa aula, dê uma revisada nela, assiste ela com calma novamente e eu espero que todos vocês tenham uma ótima avaliação, um grande beijo no coração de vocês e nos vemos pela vida. Hasta pronto!